Já estou aqui com Gorete Santos. Tudo bem, Gorete? Tudo ótimo, Joelson. Boa tarde para todo mundo. Uma ótima tarde para todos. Gorete, crescendo em todo o Brasil, entre aqueles que acompanham as questões ambientais e de sustentabilidade, as discussões, os debates em torno de projeto de lei que trata de uma espécie de flexibilização nas análises de impactos ambientais de projetos. O fato é que, no Brasil inteiro, se fala sobre a necessidade de destravar processos em nome do desenvolvimento. E o outro grupo quer o desenvolvimento sem tanta liberação ou com uma discussão um pouco mais, vamos dizer, contida em relação a essas derrubadas dos projetos que estão sendo realizados no Brasil, Gorete. Tem gerado muita polêmica, na verdade, né, Joelson, no Brasil inteiro, levando em consideração, inclusive, que este ano o Brasil cedia a COP30, a Conferência do Clima, que vai reunir países do mundo inteiro nessa discussão que é muito importante. E a grande questão é justamente essa. Gorete, desculpa te interromper, Gorete Santos, a gente vai trocar o seu microfone, você está com problemas aí no seu microfone, mas eu vou trazer aqui, olha, os problemas do impacto vão gerar em todo o Brasil uma mobilização para que haja o desenvolvimento sem necessariamente o comprometimento de espaços que são considerados importantes na preservação ambiental. Aqui no estado do Piauí, o movimento também vai acontecer no final de semana. E foi eleito, como uma espécie de bandeira nessa luta, a proteção do Riacho Itararé, o maior riacho que corta a cidade de Teresina e que, naturalmente, por conta do avanço da cidade, da urbanização da cidade de Teresina, do crescimento dos limites urbanos, tem sido atingido, afetado no seu cotidiano por conta desse crescimento. O Riacho Itararé virou uma espécie de símbolo dessa luta. A Gorete Santos conversou com o Ramon Fernandes, que é do Coletivo Itararé, a respeito desse momento para o estado do Piauí. Esse é um local de várzea, é uma área que ela é propícia a alagamento, porque é exatamente o local do riacho em que durante aqueles momentos de chuva ele vai acumular o excesso de água, e no período mais seco ele vai liberando com o tempo. Isso daqui, por exemplo, evita que muitas comunidades que ficam abaixo da gente, aqui no Recanto das Palmeiras, no São João, sejam afetadas pelas chuvas mais intensas, como acontece no Gurupi, como acontece ali na região da Joaquim Nelson. A perda dessa mata ciliar, ela prejudica não só a questão dos peixes, da questão dos répteis, anfíbios que vivem aqui, mas também prejudica os humanos que ficam abaixo daqui. Porque a gente vai ter o aumento de sedimentos, esses sedimentos eles vão se acumular, isso pode acarretar em processo de alagamento futuro. O mais importante seria a instalação de uma ponte, porque eu teria como dar acesso aos animais que utilizam o riacho para movimentação, como peixes, anfíbios, répteis. Eu teria como manter o fluxo de veículos, e o impacto seria bem reduzido para o riacho. Gorete, é um símbolo da cidade, às vezes invisível para muitas pessoas que estão desatentas ali, que passam pelas rodovias, passam pelas avenidas, porque ele passa por vários lugares aqui da cidade de Teresina. Mas é de grande significado para a preservação da mata e também da vida silvestre. Exato, e não só isso, Joelson? O Ramon, ele traz essa questão também do impacto que a gente tem na drenagem da cidade. Passa por tudo isso também, porque é um dos riachos mais importantes aqui de Teresina. Ele nasce na zona rural de Altos e desemboca no Putim. Inclusive, nós já mostramos aqui todo o percurso dele em uma outra reportagem no Vida Sustentável. O que os moradores estão questionando? A forma como está sendo feita a obra. Na verdade, a grande preocupação deles é com o impacto que isso vai trazer sobre o riacho naquele trecho e, de repente, no trecho mais à frente, podendo impactar em quem mora ali na região. Na visão dessas pessoas, inclusive o Ramon, ele é geógrafo também, o ideal seria a construção de uma ponte naquele trecho. Você explicou um pouco. Porque aí, sobre a visão deles, não teria tanto impacto no leito do riacho. A gente está vendo, por conta da construção da duplicação, da obra de duplicação, tem muito sedimento, muito material ali. E foi preciso também tirar um trecho de vegetação. Agora, essa supressão vegetal, a gente sabe que ela é liberada, O desmatamento, ele é algo que era esperado, para a obra. Exatamente. Claro que precisa passar por todo um processo de avaliação e de compensação ambiental também, que infelizmente a gente não teve acesso, então a gente não sabe
como é que está esse processo de compensação, mas é assim que funciona. Muito bem. E falou também, né? A gente pode trazer agora, já que nós falamos a respeito da obra lá do que está acontecendo, da duplicação, e também a respeito dos impactos que acontecem na região. A gente pode ver também aqui, Gorete, as notas, o posicionamento das instituições que, segundo o coletivo, estariam afetando essa questão aí do Riacho Itararé. Vamos trazer aqui na tela. Acho que primeiro o DENIT, né, que é o departamento responsável pela execução da obra. Gorete, por favor, Gorete. Coloca aí, portanto, a Superintendência Regional do DENIT, né, ele destaca que a obra está cumprindo, portanto, todo o rigor da legislação ambiental que está sendo feita de acordo com o licenciamento que foi liberado, né, esse dispositivo de drenagem que ele coloca, porque o Ramon questionava, coloca a questão da ponte. No caso, deve ser feita uma obra de tipo de galeria ali para poder dar vazão, que esse dispositivo de drenagem ele vai garantir, na verdade, né, a transposição do curso hídrico, ou seja, do riacho, sem alteração nas suas condições naturais, seja de vazão, ou seja, da água, como também do escoamento. E que, depois de concluída essa obra, deve ser realizada a reconfiguração do Talveg. O que é? Na verdade, é o próprio leito do rio, a parte mais profunda do riacho, no caso, não do rio. A parte mais profunda do riacho, segundo a nota do DENIT, tudo isso deve ser reestabelecido, cumprindo a legislação vigente. Ou seja, o DENIT afirmando que cumpriu todos os ritos e o rigor da legislação ambiental e que o impacto é temporário em função da obra também, daqui a pouco está concluída. Agora, e a SEMAR, Gorete? Isso, nós somos atrás também da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é a responsável pelo licenciamento ambiental para duplicação da rodovia. E aí, portanto, está a nota da SEMAR, dizendo, inclusive, que tem, né, que informa que tem acompanhado essa obra por meio do licenciamento ambiental, com a emissão das licenças, né, que foram exigidas por todo esse processo de fiscalização de cumprimento dos condicionamentos. E aí coloca também que todo esse processo, ele está passando por esse processo de monitoramento e que ao final da obra deve haver, portanto, essa recuperação de possíveis áreas degradadas, inclusive com as APPs, que são as áreas de preservação permanente. E que isso, se isso não vier a ocorrer, claro que deve haver, em caso de descumprimento, se houver descumprimento, no caso, o DENIT e os órgãos responsáveis devem responder por esse descumprimento, Joelson. Essas são as respostas, tanto do DENIT como da SEMAR, mas o manifesto, de qualquer forma, ele vai acontecer no próximo domingo. O coletivo está convidando a população, deve se reunir também com outras instituições representativas de preservação do meio ambiente, inclusive com a REAP, que é a rede ambiental aqui do estado do Piauí, levando em consideração também essa questão do chamamento para o projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental. Ramon fala também como é que vai ser essa programação no próximo domingo. Vamos ver. No próximo domingo, a partir das 16 horas, aqui nesse local, nós vamos ter uma manifestação junto com outros órgãos ambientais, né, outras instituições da comunidade civil, para que a gente possa se manifestar pela primeira vez a respeito da degradação dentro do Riacho Itararé nesse trecho da BR. No dia 1º de junho, que é um dia nacional de luta pelo meio ambiente, a luta contra a PL do desmatamento, e tudo isso a gente vai fazer aqui. Esse é o nosso primeiro encontro que vai ter aqui no Riacho Itararé, de alguns outros que devem ser feitos durante o mês de junho, para que a gente possa chamar a população, para que a população que já sabe da existência do riacho, já sabe da importância do riacho, possa participar desse movimento. Está aí feita essa convocação, né, Gorete? Domingo, a partir das 4 horas da tarde. A gente convida a população também, Joelson, quem quiser conhecer mais a respeito do Riacho Itararé, pode encontrar esse material no CV Play, aqui no cidadeverde.com, a reportagem que a gente já fez anteriormente para o Vida Sustentável. E também no canal 5.2 você acompanha a Vida Sustentável com Gorete Santos. Não é isso, Gorete? Exatamente, sempre com episódios novos aos sábados. Gorete Santos, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Até a próxima, Gorete Santos, no Vida Sustentável dentro do Jornal do Piauí.